Oi, pessoal do oitavo ano A, tudo bem? Eu espero que sim. Estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática da nossa apostila 2. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 17, Construções Geométricas 1, Construção de ângulos, da página 430 a 440. Construção geométrica 1, construção de ângulos. Desde o sexto ano, você vem trabalhando com material de desenho geométrico, régua, esquadro, transferidor e compasso. Construir figuras com o auxílio dos materiais de desenho nos ajuda muito a compreender melhor diferentes conceitos geométricos. No módulo 11 deste caderno, você estudou os triângulos congruentes. O conhecimento dessa teoria permite desenvolver técnicas para construir, usando apenas régua e compasso, uma série de elementos geométricos, como retas paralelas, retas perpendiculares, ângulos e diversos polígonos. Estas são algumas das construções geométricas mais importantes. Pessoal, no sexto ano a gente aprendeu a construir retas paralelas, retas perpendiculares, usando régua, esquadros. Depois nós aprendemos a construir ângulos, usando régua, compasso, transferidor, certo? Chegou a hora de aprofundar seus conhecimentos nessa área. Neste módulo, vamos nos dedicar a construções geométricas com régua e compasso. Prepare o seu material e mãos à obra. Vamos acompanhar. Vocês precisam de uma régua e de um compasso. Vamos lá. Você deve estar se perguntando: mas por que desenhar usando apenas régua e compasso? Se há tantos outros recursos disponíveis e de fácil acesso atualmente? No desenho geométrico surgiu na Grécia Antiga, há mais de 2000 anos. Trata-se de uma espécie de jogo intelectual, um desafio ao raciocínio, composto de duas etapas. Primeiro, elaborar uma estratégia para criar as mais diferentes figuras geométricas usando apenas uma régua, sem marcações e um compasso. 2. Justificar usando conhecimentos de geometria porque aquelas construções funcionavam. Hoje em dia, o desenho geométrico faz parte do trabalho de alguns profissionais, como engenheiros, arquitetos e designers. Eles utilizam outros recursos além da régua e do compasso, em particular, programas de computador especializados em desenho. Porém, a criatividade e o raciocínio desenvolvidos por eles, quando estudaram o velho desenho geométrico dos gregos, certamente continua sendo de grande valor para a sua prática profissional. Se a gente não souber usar esses recursos, que é o compasso, a régua, a calculadora, a gente não vai conseguir usar este recurso. Por quê? Porque a hora de usar esse recurso, ele vai pedir medidas, ele vai pedir ângulos. E se eu não sei como se constrói um ângulo, para que lado que ele vai, qual é a medida correta, qual é o sentido correto, eu não vou conseguir usar o recurso tecnológico. Vamos lá. Construção de ângulos. Para construir ângulos de várias medidas diferentes, usamos apenas régua e compasso. É necessário traçar bissetriz, o que você aprendeu a fazer no sétimo ano. Vamos retomar essa construção, além de justificar por que ela funciona usando triângulos congruentes. 1. Considere o ângulo de vértice V na figura. Olha aqui, ó. Ele deu este ângulo, onde a gente tem um vértice aqui, que é o vértice V. A.
Com centro em V e abertura de 3 centímetros de seu compasso, trace uma circunferência idêntica no desenho, os pontos nos quais a circunferência intercepta os lados dos ângulos, nomeando de A e B. Primeiro, pega o compasso, pega a sua régua, faz uma abertura de 3 centímetros. Feita essa abertura, volta aqui, coloca a ponta seca no vértice V e traça a circunferência como ele pediu, nomeando como ponto A e B quando ele corta os lados deste ângulo, que seria aqui, tá? Ó, A e B. Vamos lá. B. Qual é o comprimento do segmento VA e do VB? Vai ser um comprimento de quanto? De 3 centímetros, porque a minha abertura foi do quê? De 3 centímetros, correto? Com centro em A e abertura de 3 centímetros, trace uma segunda circunferência. Vai lá, continua com a abertura de 3 centímetros, coloca a ponta seca no A e traça outra circunferência. Ainda com a abertura de 3 centímetros, coloca a ponta seca no B e traça a terceira circunferência. Identifique no desenho o ponto distinto de V, no qual essa segunda circunferência e a terceira circunferência se interceptaram. E no meio, chamando do quê? De C. Trace os segmentos AC, BC e VC. Qual é o comprimento de AC e de B a C? Vai continuar sendo o quê? De 3 centímetros, porque tudo aqui a gente usou uma abertura de quanto? De 3 centímetros. A figura que a gente desenhou vai ficar mais ou menos, vai ficar que nem essa aqui, tá vendo? Ó, primeiro vocês colocaram a ponta seca aqui, uma abertura de 3 centímetros e traçaram esta circunferência. Vocês nomearam aqui, ó, ponto A e ponto Q, B. Pegou ainda a abertura de 3 centímetros e traçou a segunda circunferência, que foi essa. Depois, colocou a ponta seca no B aqui e traçou o quê? A terceira circunferência, que foi essa. Aonde as duas circunferências se interceptaram? Foi aqui, ó, no ponto C. E aí a gente ligou isso aqui, ó, de C a V e ligamos, ó, de C a A, de A a V, de V a B e de B a C. E que todas elas tinham o quê? 3 centímetros. De A a C mede 3, de C a B mede 3, de B a V mede 3, de A a V mede 3. Por quê? Porque tudo foi trabalhado com quantos centímetros? 3 centímetros. Os triângulos VAC e VBC são congruentes? Em caso afirmativo, qual é o caso de congruência correspondente? Sim, eles são congruentes. Pelo caso lado, lado, lado. E aí tem as 3 justificativas. A primeira, que VA é igual a VB, mede 3 centímetros. AC é igual a BC, que também mede 3 centímetros. E a gente tem o lado VC comum, que tanto serve para um triângulo como para o outro. A partir de sua resposta no item H, o que se pode afirmar sobre as medidas dos ângulos CVA e CVB? E explique a sua resposta. Como os triângulos são congruentes, esses ângulos vão ter o quê? Medidas iguais. E como que eu sei que eles são congruentes? Porque a gente provou aqui. Isso aqui vocês já aprenderam, tá bem? Então, quer dizer, a minha justificativa, eu sei que eles têm medidas iguais, porque esses triângulos são o quê? Congruentes. O que a semirreta VC representa para o ângulo BVA? Ela representa o quê? Uma bissetriz, porque ela está dividindo o ângulo BVA ao meio.
No item 1, você construiu bissetriz do ângulo dado, porém seu desenho ficou muito poluído, ou seja, cheio de linhas, de construções desnecessárias, o que não é desejável em desenho geométrico. Refaça sua construção, traçando apenas partes das linhas que foram essenciais para obter os pontos A, B e C. Bom, neste item, a gente tinha que só traçar um semiarco, fez uma abertura de 3 centímetros, pessoal. Colocou a ponta seca no V. Fez um semiarco que cortou somente este lado e este lado do ângulo. Aqui a gente nomeou de A e de B. Ainda com a mesma abertura, 3 centímetros. Colocou a ponta seca no A e traçou um semiarco aqui, ó, tá vendo? Somente um pedacinho da linha. Ainda com a mesma abertura de 3 centímetros, colocou a ponta seca no B e cortou este arco, formando o ponto C, que a gente uniu ao V, que isso aqui é o quê? A bissetriz do ângulo AVB. Quer dizer que esta linha está dividindo o ângulo AVB em 2 partes iguais. Na construção do item 1, você traçou 3 circunferências de raio 3 centímetros. Se essas circunferências tivessem raio 4 centímetros, você conseguiria obter a bissetriz da mesma maneira? Explique sua resposta. Se necessário, faça em seu caderno um desenho que represente a situação. Para construir aqui, volta, a gente não usou tudo 3 centímetros? Agora, se eu usasse 4, será que eu conseguiria construir a bissetriz? Sim. Se as circunferências tivessem raio de 4 centímetros, ainda assim seria possível obter a bissetriz, pois os triângulos VAC e VBC continuariam sendo congruentes pelo caso lado, lado, lado. B. As 3 circunferências que você traçou poderiam ter o mesmo raio para se obter a bissetriz? Explique sua resposta. Se necessário, faça o desenho no seu caderno, um desenho que represente a situação. Não. Para que os triângulos VAC e VBC sejam congruentes, basta que as 2 últimas circunferências traçadas com centros no ponto A e B, respectivamente, tenham raios de mesma medida. Por quê? Porque VA é igual a VB, que é o raio da primeira circunferência, AC é igual a BC, que é o raio das 2 últimas circunferências. E aqui é o lado comum. Então, eu não tinha que ter as 3 circunferências com a mesma medida. Somente as duas últimas, que a gente traçou no ponto V e no ponto B, desculpa, e no ponto A. Ângulo de 60 graus. Usando régua e compasso, você vai desenvolver uma estratégia para construir um ângulo de 60 graus. Gente, é só ir acompanhando o que ele está dando aqui, ó. Considere o ponto O dado a seguir. Ele deu. Com centro no ponto O, trace uma circunferência de raio 4 centímetros. Marque um ponto qualquer sobre a circunferência que você traçou, nomeando de P1. Com centro em P1 e raio 4 centímetros, trace um pequeno arco que intercepte a circunferência em um único ponto. Nomeie este ponto de P2. Com centro em P2 e raio 4 centímetros, trace outro pequeno arco que intercepte a circunferência em um único ponto diferente de P1. Nomeie esse ponto de P3. Repita o procedimento do item D até que você retorne ao P1, nomeando os pontos obtidos na mesma sequência, P4, P3 e assim por diante. Quantos pontos ficaram marcados sobre a circunferência? Então, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, você fez
Com centro no O, uma abertura de 4 centímetros, nós traçamos a circunferência. Marque um ponto qualquer sobre a circunferência que você traçou e nomeie de P1. Vim aqui e fiz esse traço, chamei aqui de P1. Com a mesma abertura de 4 centímetros, eu pus a ponta seca aqui, 4 centímetros, cortei aqui, P2. Ponta seca aqui, com a mesma abertura, 4 centímetros, P3. Ponta seca aqui, com a mesma abertura, 4 centímetros, P4. Ponta seca aqui, com a mesma abertura, 4 centímetros, P5. Com a ponta seca aqui, mesma abertura, 4 centímetros, tracei aqui, que era o P6. Se eu colocar a ponta seca aqui, mesma abertura, eu volto aonde? No P1. E ele pergunta, quantos pontos foram marcados sobre a circunferência? Se eu cheguei até o P6, vão ser quantos, gente? 6 pontos. Suponha que os pontos que você obteve tenham dividido sua circunferência em arcos de mesma medida. Neste caso, qual é a medida do menor arco P1 e P2? Vamos lá. Como a medida da circunferência é 360 graus, se eu fizer 360 dividido por 6, cada arco vai medir o quê? 60 graus. Ligue o ponto O de cada ponto que você marcou sobre a circunferência por meio de segmentos de reta. Com o transferidor, determine a medida de cada ângulo central e registre a medida no espaço abaixo. Lembre-se de que P1OP2, por exemplo, é um ângulo central. Espera-se que a medida de cada ângulo central seja 60 graus. Pode haver pequenos erros inerentes ao procedimento de medida, pois a medida do ângulo central é igual à medida do arco correspondente. H. A circunferência ficou dividida em partes iguais pelos pontos que você marcou? Explique sua resposta. Sim, pois os 6 ângulos centrais têm o quê? A mesma medida, que é 60 graus. Bem, pessoal, olha, eu vou parar aqui um pouquinho para que nosso capítulo não fique tão extenso, tá certo? E em breve eu volto com a nossa continuação deste capítulo, tá bom? Então, tchau e até daqui a pouco, pessoal.